Bom dia, quinto ano. Iniciamos mais uma semana de aula e essa semana é semana de revisão. Hoje é revisão de português, tá bom? E nós iremos utilizar o livro de atividade de reforço. Você irá abrir o seu livro de atividade de reforço na página 2. Iniciaremos com dígrafos, mas e mais, sinais gráficos, sílaba tônica e palavras com SC. Então, vamos dar início. Página 12, questão 1. Organize as palavras do quadro abaixo adequadamente. Palavras com dígrafos consonantais e palavras com dígrafos vocálicos. Palavras com dígrafos consonantais são encontros de consoantes e palavras com dígrafo vocálico são palavras que têm MP, ND. Ok? N cedilha e NG. São palavras que contêm o M no meio e o N, tá certo? 2. Circule o grupo em que só há palavras com dígrafo vocálico. Lembrando que dígrafo vocálico tem as palavrinhas com M e N no meio. 3. Complete corretamente o texto abaixo sobre o dígrafo. Dígrafos são duas letras que representam um único som. Eles podem ser consonantais ou vocálicos. Consonantais são com consoantes. Vocálicos é quando tem um M ou N no meio. 4. Observe as letras destacadas e use os códigos abaixo para classificar os dígrafos. Vocálicos é DV, quando tem um N e o M no meio. E dígrafo consonantal é quando tem LH, NH, SC, LH, ok? Aí você vai botar aí DV ou DC. 5. Escreva as palavras com dígrafo diferente. Aí tem máquina, águia e máquina, águia e águia. Máquina, guia e águia, né? Então você vai botar o dígrafo que é diferente. Qual a palavrinha que está com dígrafo diferente? Por exemplo, tem duas palavras que é guia e águia. Duas palavras com G. Máquina é com Q. Lembrando que eles só são dígrafo quando nós não escutamos o som do U, tá bom? Então, qual é a palavra que está o dígrafo diferente? O QU. Então, você vai botar página 13. Relacione as colunas quanto ao uso das palavras mas e mais. Lembrando que mas, só com S, é relacionado a porém. E mais é a quantidade. Então, vamos lá. 1, você vai botar mas. E 2, mais. Indica a adição. Então, é mais, porque é quantidade. Sempre traz a ideia de oposição. Mas. Pode indicar intensidade, mais. E é sinônimo de porém, mas. Então, aí está indicando o que significa o mais e o mas. 2. Observe a cena e complete as frases. 3. Complete as frases com as palavras mas ou mais. Página 14. Sinais gráficos. Questão 1. Marque com X as palavras escritas corretamente. 2. Reescreva corretamente as palavras que não marcou na questão anterior. Então, as palavras que estão erradas na questão anterior, você vai escrever nessa questão corretamente. 3. Relacione as colunas de acordo com a regra do uso correto do sinal. Por exemplo, o acento agudo nós utilizamos quando? Indica a pronúncia aberta da vogal. O 2, o acento circunflexo, indica a pronúncia fechada da vogal. 3,
apóstrofo. O que ele indica? Indica a supressão de uma letra. 4. Tio. O tio indica o som nasal das vogais. 5. Cedilha. Aparece embaixo da letra C e dá ela o som do S antes da vogal A, O e U. E o 6, o hífen, ele é usado, né? Ele une palavras diferentes formando uma só. Separa a sílaba ou liga pronomes a verbos. 4. Leia as palavras do quadro e depois responda. Por que todas essas palavras são acentuadas? Vamos lá? A palavra cédula, âncora, espátula, árvore e lágrima. Todas essas palavras, elas são proparoxítonas, por isso que são acentuadas. 5. Observe a cena. Em cada camisa há uma palavra. Pinte as camisas com as palavras acentuadas corretamente. Página 15. Leia o poema abaixo. As borboletas. Agora, copie do poema 2 palavras oxítonas. Lembrando que as palavras oxítonas são a última sílaba mais forte. E B. Circule no poema as palavras paroxítona. Paroxítona é a sílaba penúltima mais forte. Questão 2. Escreva V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. 3. Complete o quadro abaixo conforme o modelo. Aí tem aí palavra, sílaba mais forte da palavra chácara. Chácara é o chá. E o que ela é classificada? Proparoxítona. Então, você vai pegar a palavrinha panela e vai separar panela. Qual é mais forte? O né? Então, ela é paroxítona. Aí, você vai separar a palavrinha e depois dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E página 16. Palavras com SC. Marque um X na tabela com as letras que completam as palavras. Então, você vai marcar. Se ela completa com C, você marca no C. Se ela completa com cedilha, você marca no cedilha e escreve a palavra ao lado. 2. Circule as palavras escritas corretamente. E agora reescreva corretamente as palavras que não circulou. As palavras que você não circulou, você vai escrever corretamente. 3. Destaque o grupo em que as letras SC têm o mesmo som. 4. Marque um X nas palavras em que o grupo SC tem som de SS. 5. Em que palavra podemos ouvir o som da letra S e C separadamente? Você lê e marca a opção. E 6. Escreva frases com as palavras abaixo. Consciência, crença e crescer. Tá bom? Encerramos por hoje a nossa revisão de português e até a próxima aula.